Eu tava tomando. Retomando a explicação da ortografia referente a certas palavras, né? Algumas regrinhas da língua portuguesa, nós teremos então as escritas. Como que nós saberemos que a palavra ela é escrita com C cedilha? Então vamos lá. São palavras derivadas de vocábulos terminados em to, exemplo, canto. O seu derivado será canção com C cedilha. Os terminados em tor, infrator. O seu derivado será infração. Terminado em tivo, exemplo, relativo. A nossa terminação será como relação. Entendidos aqui este primeiro item? Então, quando for terminado com to, tor e tivo, os seus derivados serão com C cedilha. Ok? O segundo caso, substantivos terminados em tensão, derivados de verbos terminados em ter. Exemplo, manter, manutenção. Observem ali que o verbo terminou em ter, certo? O seu derivado será com C cedilha, manutenção. Outro caso, substantivos terminados em são, com C cedilha, derivados de verbos de que se tirou a letra R no final. Por exemplo, aclamar, o seu derivado será aclamação. Ok? Alguma pergunta referente a esses três casos do C cedilha? Alguma pergunta? Não? Não. Ótimo. Vamos prestar atenção e sem brincadeiras, ok? O próximo. Ô, professor, eu acho que a Manuela tá com dúvida. Ela mandou um joinha. O próximo são as palavras escritas com S. Palavras derivadas de verbos terminados em N, D, E, R. Exemplo, compreender, compreensão, escrito com S. Com NDIR, expandir, expansão. Erter, inverter, inversão. Ertir, divertir, diversão. Então, observem essas terminações, tá bem? Então, quando forem com essas terminações indicadas, os seus derivados serão escritos com S. Palavras derivadas de verbos terminados em correr. Exemplo, discorrer. Discurso, com S. Verbo terminado em pelir. Expelir. Então, o seu derivado será expulsão, com S. Ok? Alguma dúvida referente ao S? Não? Genial, tio, não. Ótimo. Sem as brincadeiras, mais uma vez. Depois nós temos o outro caso, que serão os verbos escritos com SS, os seus derivados. Por exemplo, os substantivos derivados de verbos terminados em dir, agredir, agressão, com dois S's. Quem é o aluno que está escrevendo, tentando riscar aí a página da professora?
Quem é Professora, o isso aluno? começou desde que a aula online começou e nunca ninguém falou quem era. Ótimo. Eu vou descobrir quem é que está fazendo isso, tá? Ô, Pro, Sim. sim, é só de passar o mouse que risca? Não. Não é possível, deve ter algum controle pra fazer isso aí. Tem sim. Tá? Então, dando sequência. Ô, professora, Oi, Matheus. muito baixo. É por causa que é porque eu fiz um barulho aqui, agora tá muito baixo. Peraí que eu vou arrumar aqui rapidão, pera. Agora foi. Então, Pode vejam continuar. só. Matheus, você organiza aí o seu computador que a aula continuará, tá? Computador, eu tô de celular. Então, vejam só. O verbo que terminou em dir, agredir, agressão. Tir, permitir, permissão. Quê? Ir, exprimir, impressão. O ter, que é o verbo remeter, eu escrevo seu derivado, remissão, com 2 S's. O der, conceder. O seu substantivo, concessão. Alguma dúvida referente aos verbos com as terminações dir, tir, mir, ter e der? Alguma dúvida? Não? Então, dando sequência. Os superlativos sintéticos. Vejam só, os superlativos sintéticos são aqueles quando eu indico o exagero, tá? Por exemplo, lindíssimo. Nossa, aquilo é muito lindo. Ao invés de usar muito lindo, nós utilizaremos lindíssimo. Quando nós utilizarmos essas palavras, são escritas com 2 S's, tá? Lindíssimo, belíssima, felicíssimo, fortíssimo. Depois nós temos as palavras compostas em que se dobra o S. Exemplo, mini mais saia formou o substantivo mini saia. Então vejam só, como que eu sei, professora, se dobrará o S ou não? Vejam só, eu tenho aqui o finalzinho da primeira palavrinha, ela está escrita com uma vogal. Estão vendo aqui a professora que está arriscando agora? Vocês estão vendo que está com mini, uma vogal I? E a próxima palavra é S, uma consoante, tá? E se eu unir essas duas palavrinhas, eu formarei a palavra derivada mini saia. Quando isso acontecer, nós teremos a dobra desta consoante, que será o S. Por isso que mini saia é escrito com 2 S's. A outra palavrinha, antissocial. Olha aqui também, ó, o I e depois a outra palavrinha, S. Se eu unir essas duas palavras, formará antissocial, certo? E quando isso acontecer, eu tenho a dobra do S. E são os prefixos mini e ante, tá bem? Alguma pergunta referente a este item? Não? Podemos dar sequência? Vamos lá, então. Agora, nos verbos... Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Por que essas letras dobram? Por conta do som, né? Quando nós formos ler, por exemplo, mini saia, ó, mini saia. Então, eu preciso dessa dobra para eu ter o meu som antissocial, tá? Então,
antes de ter uma reforma ortográfica, que foi antes da alfabetização de vocês, essas palavrinhas elas eram escritas separadamente. Aí depois deste acordo ortográfico que nós chamamos, eles passaram a ser escritos juntos. Por isso que tem essa regrinha de dobra, tá bem? Tudo bem, Melissa? Joia? Então vamos lá. O próximo item. Nos verbos conjugados no pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu colhesse, vejam só, o colhesse vem do verbo colher, né? Mas se ele estiver no pretérito imperfeito do subjuntivo, eu tenho que escrever colhesse. E o colhesse será com 2 S's. Se tu colhesses, se ele colhesse. Então, quando eu tenho o meu verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo, ele tem que ser nas pessoas. Eu, tu, olha aqui, o eu, o tu e ele escrito com 2 S's. Ok? Perguntas? Não? Então, vamos lá. Dando sequência, agora nós identificaremos o que são letras e o que são fonemas. Ok? Então, veja só. Letra é a representação gráfica do fonema. Portanto, letra se refere à modalidade escrita. Quando eu estiver falando em letra, são o alfabeto que nós temos, tá bem? Todas as letrinhas do alfabeto. Quando eu escrevo uma palavra, eu conto quantas letras eu utilizei para escrever determinada palavra. Perguntas? Não? Podemos seguir? Então, vamos lá. Depois, eu tenho os fonemas. O que são os fonemas? Som da modalidade falada que pode ser representado por uma ou mais letras. Então, vejam só, muitas vezes o fonema, ele não é o mesmo número que a letra. Vejam só, quando eu tenho a palavra, o professor escreverá aqui a vocês uma palavrinha, tá? Esta palavra, nós contaremos quantas letras ela tem? 4. 4 letras, certo? Quantos fonemas? Fonemas, nós temos que lembrar que é o som. Quando eu digo 2. casa, eu tenho quantos sons? 2. Eu tenho 2 sílabas. Quantos sons eu precisei falar para eu formar a sílaba 3. K? Veja, 2. olha lá, uma dúvida. Casa, eu precisei falar o K e o A. Eu não precisei falar K? Eu não juntei uma vogal e uma consoante? Sim. Juntei. Então, aí são 2 fonemas, tá? Depois, usar. Quantos sons eu usei? Quantos sons eu pronunciei? 2. Mais 2, isso, Melissa. No caso, quando eu pronuncio, eu estou pronunciando o zá, né? Teve o som de zá, o Z e o A. Então, quantos fonemas eu tenho aqui? Mais esse 4 fonemas. Neste caso, o fonema
e a letra possuem o mesmo número. Compreendido este exemplo? Sim. Agora, a professora passará um outro exemplo a vocês. Certo? Tá tudo certo? Alguém tem alguma pergunta por enquanto? Não. Não? Então vamos lá. O próximo exemplo. O próximo exemplo, vejam só. Qual é esta palavra? Carro. Carro. Muito bem. Então, todos pronunciem a palavra carro, por favor. Carro. Carro. Carro, né? Carro. Então, vamos lá. Quantas letras eu tenho? 5. Como? Quantas letras? A professora está perguntando as letras. 5. Que é 5. Quando vai perguntar os né? Então, eu tenho 5 letras. Vamos contar, ó, o C, o A, o R, o R e o O. Então, eu tenho 5 letras. Agora, nós temos que identificar quantos fonemas nós temos. Vejam só. O fonema, quando eu usei para formar a sílaba K, quais letras eu utilizei? C-A. Usei o A. Quando eu pronunciei, olha só, K, quantos sons saíram? 2. 2 sons, certo? Agora eu tenho o Rô. Claro que quando eu separo a sílaba, eles ficam assim, não é? Car, Eu até estranhei. né? Mas a professora está explicando aqui para vocês essa parte. Quando eu precisei falar o K, eu usei dois sons. Certo? E o Rô? Quando eu digo Rô, quantos sons eu pronunciei? 2 de novo? 2. 2 de novo, muito bem. Por quê? O RR, ele recebe Tem o o mesmo nome som? de dígrafo. E o dígrafo, ele possui apenas um som. Certo? Sim, então são 4? São Fonemas? quantos fonemas? 4 fonemas. Vocês observaram a diferença? Quando eu tenho Sim. dígrafo, eu tenho apenas um som. Perguntas? Se eu não me engano, a gente aprendeu de fonema no 4º ou no 5º ano. Ótimo. Então, aqui eu tenho uma revisão. Então, vejam só. A gente aprendeu. Isso. A palavrinha carro, quando eu separo corretamente, é o C, A, R, hífen, e O. Uhum. E a professora separou o K e o Rô para vocês observarem os sons que eu usei para formar cada pedacinho da palavra. Tá bem? Então, K é o C com A e o Rô, por ser um dígrafo, dobrou os 2 R's, eu pronuncio apenas um e mais a vogal O. Certo? Também senão ia ficar caro. Isso. Por isso que eu tenho 4 fonemas. 4 fonemas. Ótimo. Perguntas? Agora eu tenho uma outra charadinha a vocês. Vamos lá. Eu vou colocar um outro exemplo aqui. Vejam só. Este exemplo aqui. Táxi. Qual é a palavra? Vixe, táxi. 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 Todos pronunciam a palavra para a professora. Táxi. Táxi. Muito Tem bem. 5 palavras, eu acho.
Agora, 4. vamos lá? Quantas? Sim. Eu acho que tem 5 fonemas. Gente, só um pouquinho. Vamos passo a passo. Vamos respeitar os colegas. Tá bem? Sim. Então, vamos lá. Quantas letrinhas eu tenho nesta palavra? 4 Eu tenho 4 letras. letras. Sim. Agora, o fonema. Quando eu digo táxi, quantos sons 7. eu pronunciei? 5. 7. Estou falando 5, por que que é 5? É porque tem o que. Porque tem o tá, que é 2 sons, Tem e o 4. que é C, S e o I. Uhum. Muito bem. Aí Então, tá olha só. que- Quando eu Vai ficar, tá? pronuncio... Só um pouquinho. Quando eu pronuncio a palavrinha táxi, olha lá. Eu escreveria assim. Como Uhum. táxi. Certo? Então, agora vamos contar 5 fonemas. quantos fonemas nós pronunciamos? 1, Sim. 2, 3, 4, 5. 4, 5. Então, 5 fonemas. 4 letras e 5, E 5 fonemas. certo? Agora eu tô me lembrando do que eu aprendi lá no 5º ano. Ótimo. Alguma pergunta? Não. Não, isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Vamos lá, então. Na página 35 do CA de vocês. Leia as palavras, assinale as letras que faltam e depois reescreva-as corretamente. A professora fará com vocês aqui a escrita corretamente da palavra aqui para completar o que falta, tá? Aí marcar o X e reescrever, aí vocês depois façam. Combinado? Então vamos lá. Primeira palavra, semana. Eu escrevo Com S. Com S. S. Página 35 do CA. Ô, Pro, mas o semana é fácil, porque nenhuma palavra pode começar com 2 S e C cedilha. Muito bem. A próxima palavra, laço. C cedilha. 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 Ah, eu sabia. Assado. 2 S. 2 S. 2 S. Maço. Cedilha? Cedilha? Cedilha. Massa de cigarro. Fumaça. Cedilha. 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 Fumaça. Cedilha. Professora, acabei de chegar. Qual que é a Você massa? acabou de chegar? O próximo item é açúcar. Açúcar é Cedilha. 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 Nem pensa, só cedilha. pêssego. sim. Não é 2 cedilha. S. Professora, tem um microfone ligado falando ali atrás, conversando. Sei lá, tá muito barulho, eu não consigo te escutar. Então vamos lá, vamos nos policiar, por favor, os microfones. Ô, Tá bem? professora, falar. Cedilha, pro. É o negócio que fica embaixo. Obrigado. Vamos lá com os sons. Você ficou alguma dúvida, Guilherme Yudi? Não, professor. Não ficou? Conseguiu todas? Prof. Então vamos lá. A próxima palavra, selo. Selo, qual é? S. 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 Caçador. C cedilha. 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 Caçula. Cedilha. 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 Essa é cedilha. Subida. S. 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 Agressão. C cedilha. 2 S. 2 S. 2 S, uai. Agressão, 2 S. Vem lá do verbo agredir. Lembram terminado em dir? Diversão. S.
S. Discurso. S. S. Felicíssimo. Cedilha. 2 S. 2 S. Lembra do exagero que a professora disse? Estou muito feliz. Estou felicíssimo. 2 S. Antissocial. S. 2 Lembra lá? Anti, 2 S. quando eu tenho a vogal e o S, o que acontece? 2 S. 2 S. Muito bem. Professora, Oi. como que ficou a quarta e a Qual é a das palavras? palavra? É a massa, acho que é massa e fumaça. Com C cedilha, os dois. Agora, o exercício da página 36, número 2, nós teríamos que completá-los também com S, T cedilha ou 2 S's, ok? Então, vamos lá a palavra. Oração. Oração. C cedilha. C cedilha. Faremos a primeira coluna, tá? Endereço. Cedilha. C Cedilha. cedilha. É C cedilha, tá bom? Porque se eu falar apenas cedilha, é a famosa cobrinha que fica embaixo do C. Aquilo é cedilha. Quando é C cedilha. C cedilhado. Tá bem? Então, vamos lá. Acesso. 2 S. 2 S. S. 2 S. Injeção. Ah, não. C cedilha. 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 Não gosto. É importante tomar, né? Na verdade, é importante tomar vacina. Injeção é depois quando já tá doente. É, Eu isso gosto mesmo. de tomar injeção, pronto. Doença. Doença é Cedilha. C cedilha. Girassol. 2 SS. S. SS. Muito bem. Pensão. Agora a segunda coluna. Pensão. S. Cedilha. S. Cedilha. S. É. Então é com S. Cansaço. C C cedilha. 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 S. Cedilha. Olha lá, o primeiro é É um S. S. Cansaço. É verdade. O so é C cedilha, mas o sa é com S. Palhaço. Cedilha. C cedilha. Diversão. S. S. Essa é fácil. Pessoa. S. 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 2 S. Balança. C cedilha. Cedilha. C cedilha. Coração. C cedilha. Cedilha. C cedilha. Convulsão. C cedilha. 2 S. 2 S. Não, 2 S. É 2 S. S. É um S só. Convulsão. Professora, que palavra horrível. É triste, né? Agora outra palavra. Mansão. S. Ô, Pro, C. a regra do S é só quando tem uma 2 vogal S. antes do S, porque senão fica ZA. Isso. S vira dizer. Classe. 2 S. 2 S. Sucesso. 2 S. 2 S. 2 S. Professor. 2 S. S. 2 S. 2 S? Professor. Ia falar C cedilha, mas esqueci. Agora a quarta coluna. Salsicha. Um S só 2 vezes. 1 S só. Sal é com S e o si é com S também. Semente. 1 S. S.
S. Almaço. Almoço. Almoço. S é cedilha. Cedilha. Missa. Dois S. S. O professor está finalizando o exercício. Tá bem. Gesso. Dois S. Dois S. Bolsa. Um S só. Vamos lá, as últimas 6 palavrinhas para finalizar a aula de hoje. Atenção. Cedilha. Cedilha. Verso. S, só S. S. Severo. S. Maçaneta. S. Cedilha. Cedilha. Meu Deus. Ensino. S. E assoalho. Dois S. Dois Cedilha. S's. Dois S's. Ok? Então, nós realizamos até o 2. Na próxima aula, nós terminaremos esses que ficaram da página 36, 37 e 38. Tá bem? Nós faremos na próxima aula. Não é para fazer em casa. E o que é para fazer em casa? Tchau, As Pro. páginas 14. Tá, professora? Por favor, a professora está terminando. A professora está terminando. A tarefa, páginas 14 a 16 da apostila. Para amanhã. Certo? Certo. Tchau. Um bom descanso. Tchau, professor. Tchau.